Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula, nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou o professor Mauro Farias, hoje a nossa aula, uma ideia, um direito e ou uma boa ideia. Uma aula da professora Silene, vamos aí aos objetivos da aula. Tema da aula, a diferença entre propor e reivindicar, olha o problema para pronunciar a palavra. E objetivos da aula, reconhecer o gênero textual de natureza reivindicatória e propositiva e seu contexto de produção, analisar textos reivindicatórios e propositivos produzidos em situações que alcançam a sociedade ou parte dela. Para isso, a nossa professora Silene já está aqui ao lado e eu vou cumprimentar. Olá, professora. Olá, professor Mauro. Olá, estudantes, professores e todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E como o professor Mauro já mencionou, vamos falar da diferença entre propor e reivindicar. Será que é a mesma coisa? Tem alguma diferença? O que você consegue entender sobre isso? E já para começar, pensa aí nos modalizadores que nós estamos estudando e justifique. Aí tem uma pergunta na acolhida sobre essa questão. Então, aí na tela para vocês. Vocês sabem a diferença entre reivindicar e propor? Mas não é só colocar se você sabe o sim ou não. Vocês precisam justificar. Justifique aí, coloque a diferença entre reivindicar e propor. 1 minuto. De volta aí, vamos ver o que os professores e alunos mandaram para a gente. Primeiro, mandar um abraço aos alunos do 8º A da Escola IASP de Cananéia, São Paulo. É aniversário do professor José Fábio Alves. Parabéns, professor. Aí, ó, especialmente para o senhor. Muito bem, vamos lá agora aqui, ó. A Promere, reivindicar é exigir e propor é sugerir, né? Vamos ver aqui, ó, Promere. Os alunos da Promere de Papari, aí desculpa se eu estou pronunciando errado. Pegar esses nomes assim do jeito que está é complicado, gente. Falando o seguinte, que reivindicar é contestar, né? E propor é a sugestão. A aluna Júlia dizendo sugerir é propor. Então propor seria o sugerir, né? A outra aluna Júlia Ferreira da Pro Renata dizendo propor é sugerir uma ideia. O Rafael dizendo eu sei, professor, mas não sei explicar. É isso. Que legal. Então, muito bem. Então, estão colocando aí essa diferença. Reivindicar já dá a ideia, né, que está exigindo algo por direito. Dá a ideia até a palavra né, que algo precisa ser revisto, reavaliado, reiterado. Então, reivindicar a ideia de algo que precisa ser colocado que perdeu o direito, ou no caso, que a pessoa está exigindo algo. E propor não dá a ideia de exigir, mas a ideia de sugestão, está sugerindo. E como nós estamos falando a parte argumentativa, tem uma situação que normalmente, principalmente os jovens, seguem aí, e será que eles sabem que essa ideia também tem uma questão argumentativa? Logo na sequência eu tenho uma pergunta, aí vou deixar alguns aí 1 minuto também, porque eu quero saber realmente quais são as hashtags que eles estão seguindo, se segue, se sabe o que é e como que significa. Então, assim, já nesse contexto, se eles conseguem pensar na questão argumentativa ou que tem uma opinião dentro daquele contexto, se eles já aderiram a alguma hashtag nas redes sociais, se eles conhecem, se foi alguma e por quê. Então, aí uma pergunta para eles, 1 minuto. Se você já aderiu a alguma hashtag nas redes sociais, se sim, qual foi e por quê?
Vamos lá. O aluno Afonso Marca, da Projosiane, dizendo sim, sobre fanarts e jogos para fazer parte de uma comunidade. A maioria está dizendo nunca, né? Dizendo que nunca aderiu à hashtag. A maioria das respostas está dizendo que não. Ah, sim, a aluna Ana Júlia, sim, usei o hashtag parabéns para mim, porque era meu aniversário. É uma promoção, uma autopromoção muito boa, gostei. Muito bem. Gostei. Mais alguns? Então vamos Deixa eu lá. ver se alguém falou aqui, ó, sim, de séries, TV, filmes. O aluno, quem mandou essa aqui foi a Mary Eduarda. Deixa eu ver quem mais. A maioria, aqui ó, hashtag educação é tudo, né, ela mandou, já participou. Vacina sim, também já participou. E a maioria dizendo que não lembra de nenhuma hashtag que seguiu ou que participou. Ótimo, assim, essa pergunta foi mesmo para pensarmos no contexto. Quando você segue, você coloca lá uma hashtag, você está identificando um produto, uma marca ou um pensamento. Então, quer dizer que você está concordando com aquele tipo de opinião. Então, quer dizer, você está seguindo algo que está emitindo uma opinião. Então, ali segue a sua opinião. Nesse contexto aí da parte modalizadora, da questão argumentativa, que eu queria que vocês pensassem. Então, quando você segue aí uma hashtag, você está seguindo um contexto, uma opinião. Por exemplo, hashtag eu no centro de mídias. Então, mandaram aqui, ó, eu não sei MSP. aí, tinha que ter ótimo. essa daí, né, gente? Eu esperava essa antes, Muito tá bom. bom? Então, vamos lá. Nesse contexto aí que nós estamos falando de textos reivindicatórios e propositivos, a questão da parte propositiva, nós temos que pensar o seguinte, como uma ideia de exigir alguma coisa nesses contextos e na ideia de sugerir. Porque texto com propósito, nós já mencionamos, todo texto tem um propósito de vender uma ideia, uma marca, enfim, todo texto tem um propósito, tá? De fazer você aderir àquela situação. Mas na questão propositiva aqui, que nós estamos falando do reivindicatório, o propositivo aí ele já tem uma outra conotação. E nós vamos ver aí no contexto. Agora, vocês precisam também recordar alguns textos que têm essa ideia que exigem e texto que tem a ideia de reivindicação. Nós trabalhamos aí na sequência vários modalizadores, trabalhamos artigos de opinião. Até estou adiantando e não pode entrar artigo de opinião na próxima questão, tá? Então, assim, nós estamos respondendo à atividade da página 41 do caderno do aluno. E dentro desse contexto tem uma pergunta aí que eu vou colocar na tela, farei a leitura e vocês irão responder. Então, a partir dos textos que nós vimos até agora, vistos em sala de aula, visto aí com o seu professor e aqui também conosco no Centro de Mídias. Escreva qual a função dos textos, né, ou dos gêneros textuais reivindicatórios ou propositivos, acrescentando outras características e outros exemplos. Então, como eu mencionei, falei do texto argumentativo. Você lembra de outro texto que tem a ideia de reivindicar, de exigir um direito? Outro texto que tem a propósito de dar uma sugestão? Então, 1 minuto aí. Vamos voltando aqui então, olha, pro Maria dos Santos, sensacional essa aula. Obrigado, professora. Obrigado mesmo. Vamos lá, carta de reivindicação, né, a professora Elizabeth mandou. Abaixo assinados da Pro Clara Lúcia, muito bom isso aí. Aluna Brenda, ajudar o leitor. Deixa eu pegar mais algumas aqui. Aluno Caroline, olha, desculpa, é Carol só. Carta de reivindicação. Aluna da ProSônia, carta de reclamação e solicitação. O aluno Hugo, abaixo assinado. A Laura dizendo abaixo assinado também.
E a aluna Alexandra, carta de reclamação. E respostas às cartas de reivindicações também eles colocaram. Carta do leitor, professora Sandra dizendo. Ok, eu estou colocando já na lousa aqui para facilitar. Normalmente é isso. Então, vamos lá. Para os alunos aí que colocaram, eu vou subir a resposta, fazer a leitura, e eu até grifei, coloquei do ladinho para vocês saberem o contexto. Então, lembrar que reivindicar é exigir. E no caso do no texto propositivo, ele traz uma sugestão. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês e comentei, por exemplo. Textos reivindicatórios, eles são exigências, não são argumentos em que o escritor ele reivindica algo. Ele solicita também, mas é algo que tem a ver com o direito. Então, não só o direito de uma pessoa, mas do coletivo. Já os textos que dão a ideia de sugestão, os textos propositivos, eles dizem algo a respeito de recomendar. Eles não estão falando que é obrigatório fazer aquilo, é uma sugestão. Lembra que nós falamos sobre a possibilidade, a crítica, a sugestão? Então, é isso, ele vai sugerir algo. Tá? Ali, nesse contexto, é importante que vocês lembrem assim, sugestão é uma possibilidade, a pessoa pode acatar ou não, tá? Não é obrigatório. Então, ambos gêneros, tanto o propositivo como o reivindicatório, eles são textos argumentativos. Aí eu coloquei como exemplos aí que nós já vimos. Nós vimos carta do leitor, carta de solicitação, que é a carta aberta, e um abaixo-assinado. Talvez ainda o abaixo-assinado vocês tenham só visto na escola, né? Mas assim, o abaixo-assinado, vamos ver na próxima atividade, a partir da página 41 do caderno. Tem vários exemplos. E o que seria esse abaixo-assinado? É um texto onde pensa no coletivo e depois que todo mundo tem uma, vamos dizer assim, tem uma estrutura, fala ali o que você quer, o que deseja, o que vocês estão reivindicando, e várias pessoas assinam, tá bom? Então, nesse contexto aí. Carta de solicitação nós vimos bastante, que ela pode ter uma sugestão, uma crítica. Então, nesse contexto, apresenta uma proposta, né, sugere algo. E carta aberta já é uma carta que vai intencionalmente a uma pessoa, mas outras pessoas podem ler e ela tem a ideia de convencer o outro. Normalmente, numa carta aberta, tem algumas perguntas assim, para deixar as pessoas pensando naquele contexto, tá? São perguntas que vai deixar a pessoa assim, nossa, isso aí exige maior reflexão, tá? Então, dentro desse contexto, vamos para a próxima atividade. Então, vamos lá. E sabendo que existem vários tipos, eu coloquei até essa palavra que aparece no caderno, uma gama, que são diversos, vários, tá? Então, existe uma gama de gêneros textuais. Marque a alternativa em que todos os exemplos, todos os exemplares de texto são textos reivindicatórios e propositivos, ou seja, ele tem ali um ar de pedir algo, de exigir e também dar uma sugestão no contexto. Então, 1 minuto aí, acho que vocês, como são rápidos, vão conseguir em menos tempo. Então, vou fazer a leitura de cada alternativa. Então, na opção A, alternativa A. Um artigo de opinião, uma receita, abaixo-assinado. Na B, abaixo-assinado, notícia, carta de solicitação. C, carta de reclamação, abaixo-assinado, carta de solicitação. D, abaixo-assinado, ensaio e carta aberta. Provavelmente aí o único texto que vocês não viram é um ensaio, mas o ensaio ele tem mais a estrutura acadêmica, normalmente é mais para a questão que tem um propósito na área educação, usa argumentos. Então, somente a parte de argumentos, tudo bem? Só para vocês saberem aí o que seria esse ensaio. Então, qual das opções aí é a que tem todos os exemplos, que textos que buscam ali exigir ou propor alguma coisa? Então, 1 minuto. Mucha gente y una vaina loca, saltan chispas de esta fucking nota y esa falta partiendo la roca. Y otra noche, y otra noche, ¿qué pasó, ma? Prendo la pista cuando estamos tú y yo bailando. A lo mejor quiere huele pero le voy a dar mambo. Sabe por dónde ando, yo se me está acechando. Bueno, imagínese la nota en la que estoy volando. Bueno, yo sé que tú eres dueña mi fin de semana. También sé que cuando estés mala rápido dispara. Tú y yo juntito partimos los palos. Tú y yo en la pista nos damos con ganas. Oye, ¿qué te pasó? Cuando estamos cerquita pierde el control. Y tú no necesitas ningún doctor. Yo soy la medicina
Vamos lá. Proneuza, mandando para mim aqui. Parabéns, professor Mauro. Tudo de bom, com muita saúde e alegria. Feliz aniversário. Não é meu aniversário. O aniversário é do professor lá de Cananéia, que a gente falou no começo, que teve até musiquinha para ele. Mas obrigado, tá? Um pouco atrasado do último aniversário e um pouco adiantado do próximo. Muito obrigado. Vamos lá, então. Ó, gente, eles estão mandando a resposta aqui, pro... Letra C. C? Letra C. Ótimo. Tá? E a Daniele diz o seguinte, os textos reivindicatórios são exigências e os textos propositivos, como o próprio nome diz, são propostas, uma recomendação. Mas a maioria aqui respondeu letra C. Exato. Então, já diz o nome, né? Propositivo dá uma proposta, uma sugestão, uma ideia. Diferente do reivindicatório, que dá a ideia de reiterar, de reaver algo, né? Principalmente no direito, no contexto. Tá? Nós vamos ver aí uma notícia para analisar. Então, realmente, como vocês colocaram, a alternativa correta aí dentro do contexto é a C. Porque carta de reclamação, você está reivindicando, é o seu direito, o direito do consumidor, enfim, o direito da pessoa. Um abaixo-assinado, você também está fazendo algo valer. E na carta de solicitação tem um pedido ali embutido. E a carta de solicitação, ela pode entrar tanto na carta de reclamação no mesmo contexto. Nós vamos ver isso em outro momento. Mas muito bem aí. Ótimo, os alunos do 8º ano estão maravilhosamente bem, muito bem. Agora tem um título aí que está no caderno e eu quero que vocês pensem nessa questão modalizadora. Observando o título de uma notícia, essa notícia a seguir, responda se ela pode ser reivindicatória ou propositiva, justificar a resposta. Então, o título, a manchete é Design cria capacete com ventilação para proteger da Covid-19. Vou ler novamente. Design cria capacete com ventilação para proteger da Covid-19. Esse título, essa manchete, está exigindo alguma coisa? Ela dá a ideia de estar cobrando algo de alguém? Então, primeiro passo, eu quero que vocês pensem. Segundo, ela tem ali a ideia de estar exigindo, reivindicando? Tem. Tem algum modalizador, alguma palavra que dá a ideia de algo está sendo cobrado? Tá? Então, é só para vocês pensarem, eu pedi para justificar, mas vão pensando nesse contexto aí. Dentro desse contexto aí, eu quero que vocês assistam ao vídeo que vem na sequência, que vai falar sobre esse contexto aí de criar esse capacete. Eu fiz questão de buscar uma imagem para vocês no outro contexto, tá? Então, eu acredito que vai ter um vídeo já para passar. Consegue passar o vídeo? Pesquisadores cearenses criaram um equipamento que pode minimizar problemas respiratórios provocados pela Covid-19 e ainda ajudar a reduzir o tempo de internação. 10 protótipos de um capacete especial estão sendo testados em pacientes do Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza. Confira na reportagem da TV Ceará, afiliada da TV Brasil. Um capacete capaz de minimizar em até 60% o avanço das dificuldades respiratórias dos pacientes da Covid-19. Batizado de Elmo, o capacete de respiração assistida foi criado para tratar pessoas com quadro leve ou moderado do novo coronavírus. Está sendo testado em pelo menos 10 pacientes no combate à pandemia aqui no Ceará. Esse capacete é colocado até o pescoço, veda aqui a passagem do ar e aplica-se uma pressão na cabeça da pessoa, com oxigênio até 100%. Esse tipo de recurso já é usado em alguns países como Itália e Estados Unidos e funciona muito bem para situações com falta de oxigênio e que o pulmão está muito inflamado ou está muito inchado, que acontece na Covid-19. Com isso você consegue, em cerca de metade dos casos, estima-se, evitar que ele seja entubado e precise ir para uma UTI e usar um ventilador mecânico. A utilização do Elmo em pacientes é feita por profissionais de saúde treinados e supervisionados por uma equipe de pesquisadores composta por médicos, fisioterapeutas e engenheiros clínicos, sob coordenação da Escola de Saúde Pública do Ceará. E não é útil apenas para o tratamento da Covid-19. Pode ser utilizado em qualquer paciente que precisa de apoio para a respiração quando está faltando oxigênio. Uma técnica com jeito cearense para combater um contaminador mundial. Muito bom, né? Então, aí nós temos as informações do que seria esse capacete, o Elmo, né? Como que ele funciona na parte de ventilação e que evita, né, 60% das pessoas ficarem entubadas. Ok, então tivemos essa informação. E eu coloquei para vocês, tem lá o título. Esse título está
exigindo alguma coisa, está reivindicando, na verdade ele tem uma proposta mostrando ali que tem uma sugestão de algo que serve, né, ou que pode servir nesse contexto. Depois, assim, tem mais estudos, até é bom que vocês pesquisem esse contexto, que é muito interessante essa questão. Agora vamos para a próxima atividade. Na próxima atividade nós temos um outro título para analisar e outro vídeo. Então, próxima atividade. E segundo o próximo vídeo, que tem o título assim, Covid-19, pesquisadores criaram um equipamento que pode minimizar problemas respiratórios. Esse título também tem alguma questão reivindicatória? Ele está propondo alguma situação? Para vocês pensarem, será que todo título ele tem ali a ideia de reivindicar ou de propor? Ou simplesmente um título ali, ele só usa os modalizadores para mostrar que está passando uma informação? Se a sua resposta também for nesse contexto, tudo bem. Por quê? Como mencionamos, todo texto tem uma intencionalidade, tá? Então aí nós temos um outro vídeo e vamos falar sobre essa questão do título aí, tá bom? Hoje é o Dia do Deficiente Físico. A data foi instituída no calendário nacional no ano passado para relembrar reivindicações e direitos das pessoas com deficiência. Há 2 anos, uma operação para tirar um cisto na medula fez Renata perder os movimentos das pernas. Às vezes eu acho que toda vez que eu vou sair, eu vou pegar uma pedra no caminho e vou cair, entendeu? Até os quebra-molas mesmo, as lombar, às vezes são altas demais, então isso me deixa um pouco mais com medo de sair na rua. Para incentivar a discussão sobre a situação de pessoas como Renata, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República instituiu o dia 11 de outubro como o Dia do Deficiente Físico. A data se soma a outras 2, o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, comemorado em setembro, e o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, em dezembro. Segundo o censo do IBGE de 2010, dos 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, mais de 13 milhões têm limitações físicas. Acessibilidade, cumprimento da lei de cotas no mercado de trabalho e a saúde são as principais áreas que precisam melhorar, na opinião da Associação ADAPT, que apoia pessoas com deficiência no Distrito Federal. Às vezes também, quando vai receber um atendimento no hospital, o médico não está especializado naquela área, ele não sabe nem como tratar aquilo ali, né? Para ampliar o acesso das pessoas com deficiência a serviços e equipamentos que garantam qualidade de vida, o governo federal vai investir até o ano que vem 7,6 bilhões em ações que integram o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Viver Sem Limites. O grande desafio é melhorarmos ainda mais rampas, né, nos logradouros públicos, nas calçadas, nas praças, mas pouco a pouco os governos estaduais e municipais estão compreendendo que quando a acessibilidade é garantida e quando é bom para as pessoas com deficiência, é bom para todo mundo. Apesar das dificuldades, direitos têm sido conquistados pelas pessoas que têm deficiência. Um deles é a reserva de vagas em cargos públicos e empregos públicos, e também em empresas privadas com mais de 100 funcionários, uma medida que mudou a vida de Ana Alice. Agora as empresas contratam deficiente. Meu primeiro emprego está sendo para mim uma coisa que eu nunca vivi. Ok, então vocês perceberam o seguinte, nós temos aí o título ele coloca como uma notícia, então, imparcial, não coloca a questão para você pensar se ele está tendo uma exigência ou está somente propondo, mas quando chega a questão do vídeo, aí eu pergunto para vocês, principalmente nesse último, ali é uma situação que exige a sociedade, eu coloquei o tema, não estou falando agora do título, presta atenção, o contexto, ali são propostas que precisam ser reivindicadas ou somente propositivas, então no contexto do vídeo ali, eu acredito, né, pelo tempo, que vai ser pouco aí, que vocês vão pensar da seguinte maneira, quando se trata da questão de deficiência, a questão da acessibilidade, do direito seu e do próximo, aí são questões que precisam ser reiteradas, reivindicadas, né? Então, nesse contexto aí. Nós temos ainda aí como proposta que vocês pesquisem um pouco mais sobre esses textos, quais são as finalidades, onde costuma circular um abaixo-assinado, o que é um abaixo-assinado, e até mesmo aí essa questão do ensaio, como que funciona, fica para a próxima. E nós vimos na aula de hoje, eu queria falar muito mais, mas o tempo é tão curto, nós vimos a diferença e semelhanças dos gêneros, né, do texto de gênero natureza reivindicatória e propositiva, como que ele funciona. Esse foi um pouquinho da nossa aula, muito obrigada. Professor Mauro, muito obrigada. Aí eu ainda tenho um pouquinho da habilidade para vocês printarem, obrigado a todos e até a próxima aula. Até a próxima.